Está aberta a sessão ordinária deste dia 26 de fevereiro de 2020, às 15 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 4, 2020, sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020. Ata 4 de 2020. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Holz, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes, Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que refizesse a leitura da ata 3 de 2020, da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020, a qual foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 1 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ata número 1 de 2020, da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Ofício 5 de 2020, oriundo do SMEC. Pedido de informação número 3 de 2020, subscrito pelos vereadores Marlon Wendel, Arlete Vassilvio e Alexandre, o qual, após de lido, foi discutido e aprovado por unanimidade. Indicação número 2 de 2020, subscrita pela vereadora Arlete Hartwig, a qual, após de lida, foi discutida e aprovada por unanimidade. Os vereadores Alexandre e Wendel fizeram uso da tribuna, e os vereadores Marlon e Alexandre fizeram a partes. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei da mensagem número 1, 2 e 3 e 4 de 2020, oriundos do Executivo, os quais, após de lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 5 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi posto em discussão e votação o regime de urgência, mencionado na mensagem do mesmo, o qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade, sendo encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Arlete, Marlon, Alexandre e Vilma e o senhor presidente utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será encaminhada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Millink, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Senhora presidente, só ali dia 24 ali, não, seria hoje no caso, então. 27. Isso, e o horário, tá bom. Tá. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 5, 2020, sessão extraordinária do dia 19 de fevereiro de 2020. Ata número 5 de 2020. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020, às 17 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão extraordinária, os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Holz, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que refizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 4 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei de mensagem número 4 de 2020,
que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que refizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 5 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei número 5 de 2020, que autoriza a alteração da lei número 743 de 2009, no artigo 37, incisos 2, foi aprovado por unanimidade. O vereador Marlon utilizou o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação pessoal, comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2020, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 1, 2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Ofício número 1 de 2020. Ao senhor Wilson Furman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta cidade. Assunto: relatório de gestão. Excelentíssimo senhor, solicitamos o agendamento de uma audiência pública para o dia 27 de fevereiro, às 14 horas, nas dependências da Câmara, para apresentação do relatório de gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2019, que segue em anexo conforme a determina a Lei Complementar 141 de 2002 e Portaria SES 882 de 2012. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me atenciosamente Renata Rodrigues Coelho, secretária municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 24, 2020, oriundo do Executivo. Ofício 24 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Wilson Furman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: relatório de gestão. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar agendamento para apresentação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019, conforme determina a Lei Complementar 141 de 2012, para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 14 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Selmira Milic Ferenbach, prefeita municipal. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 3, 2020, subscrito pelo vereador Wilson Furman. Indicação número 3 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de diminuir 2 curvas na localidade Passo do Lagarto, na colônia São Domingos, interior do nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de realizar a diminuição de 2 curvas em forma de S, localizado na estrada Passo do Lagarto, próximo à residência do senhor Voni Schumacher, na colônia São Domingos, interior de nosso município. O proprietário, o senhor Fábio Zitzki, autorizou a retirada das curvas do local, sendo que a referida estrada ficará em linha reta, diminuindo em grande parte o desnível do terreno. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores e usuários que transitam diariamente neste local e alegam a necessidade deste serviço. Pela atenção ao importante tema acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão. Bom, gente, uma boa tarde, caros colegas vereadores, também nosso amigo Jardel, pessoal que nos acompanha pelo Face.
é uma renovação, né? É tudo assim, a gente já queria que tivesse sido feito, mas eu não vou desistir. O pessoal vem insistindo porque não é feito, então, mais uma vez, estou renovando essa indicação, que eu acredito que dessa vez que saia. Então, agradeço se for atendido. Obrigado. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 4, 2020, subscrito pelo vereador Wendel Carpes. Não quer dizer, depois ele assina. Indicação número 4 de 2020, ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a colocação de quebra-molas e sinalização de limite de velocidade ao longo da Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve essa requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências cabíveis a fim de fazer uma análise de pontos estratégicos para a colocação de quebra-molas e sinalização de limite de velocidade ao longo da Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população que alega que atualmente, dentro da nossa zona urbana, não possuímos calçadas contínuas, fazendo com que os pedestres tenham que transitar dentro da avenida. E isto implica no maior risco de acidentes. Portanto, com a colocação de quebra-molas e sinalização, acarretará maior segurança à população. Pela atenção ao importante tema acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui na Câmara, o Jardel, e as pessoas pelo Facebook. Essa indicação eu venho repetindo pelo 4º ano, né? Então, vou deixar para falar mais na tribuna. Tá bem? Obrigado. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 5, 2020, subscrito pelo vereador Marlon Tadeu Pradio Centeno. Indicação número 5 de 2020, ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para a limpeza dos banheiros da Praça Leopoldo Dumer. Foto em anexo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que essa subscreve requer que seja enviado à secretaria competente o pedido descrito na ementa acima. Justificativa. Justifico o presente pedido com fotos em anexo, pois as mesmas já mostram o caos que se encontra nos banheiros. Pela atenção ao acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2020, Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao Jardel, que nos assiste no plenário, as pessoas que nos acompanham através da live ao vivo pelo Facebook, aos nossos funcionários, boa tarde. Senhor presidente, como o senhor citou agora há pouco, o senhor disse que não ia desistir da sua indicação, né? Eu faço essa, quase tendo a certeza de que não será atendido. Porque se eles não atendem uma indicação da situação, quem dirá da oposição? E depois é o vereador que não faz nada, né? Mas quem sabe mesmo, eu vou pegar uma bruxa, vou pegar um balde de água e vou lá limpar esse banheiro. Sendo que tem funcionário ou tem secretaria responsável para isso. Agora, não vai passar hoje, porque como o nosso assessor jurídico colocou no grupo, o projeto foi para Porto Alegre, que é o projeto do turismo. Como é mesmo o nome, Fabiano? É o Conselho Municipal de Turismo, né? Plano de turismo. Agora imaginem, gente, olhem as fotos. Os caras querem instalar um plano de turismo no município com o vaso todo cagado. Desculpem quem está ouvindo, mas quem está olhando as fotos é isso que está acontecendo. Como é que nós vamos levar um turista para usar um banheiro daquele lá? Me digam, olhem bem as fotos, o nojo que é.
Eu vou publicá-las hoje à noite no Facebook para todo mundo ver, né? Porque se o vereador pede, ele está dando desculpa, como um cidadão comentou na minha rede social. Se ele não pede, é porque não faz nada. E se pede, não é atendido, como acontece sempre, ele também não faz nada. Portanto, é o mínimo. Antes de querer aprovar um plano municipal de turismo, porque é para botar na rede social, o bonito é legal, é bonito para os outros. Ah, vamos para Turuçu, tem a Casa da Pimenta. Né? Tem, e realmente, o plano de turismo, se ele conseguir atingir o que ele almeja, quando foi constituído, eu pude participar dos 2 dias, um dia na Urbano Garcia, no ginásio lá da Urbano, no auditório, à noite, e o outro dia inteirinho em uma sala de aula, com diversas pessoas do município e umas 2 ou 3 agroindústrias. Né? O plano de turismo, realmente, se ele conseguir atingir o que almeja, vai ser um baita ponto para o município, vai ficar legal. Inclusive, já tem uma agência de São Lourenço que está fazendo uma excursão, fazendo turismo, vai no interior de São Lourenço e numa dos passeios está incluída a Casa da Pimenta. Essa agência vai no interior de São Lourenço, vem pela BR-116 e vai na Casa da Pimenta. Mas aí, se as pessoas quiserem usar um banheiro aqui em Turuçu, que é o banheiro na praça antes central, né? Agora a praça fica lá no começo da cidade, ou sei lá, no fim, porque com as mudanças nas entradas da BR, deixou de ser uma praça central, eu teria vergonha, sem contar o vazamento de água, né? Porque eu mesmo, muita cara de pau minha, pedi para economizar água e o banheiro da prefeitura jorrando água fora. Não estão enxergando isso? Nesse período de estiagem, o banheiro está alagado. Eu recebi essas 2 fotos, tá, de alguém que utiliza o banheiro diariamente, pois leva os filhos para a escola, mas ontem eu resolvi ir lá e fazer outras fotos, aí eu me deparei com um banheiro, sei lá, uns 2 centímetros de água dentro, jorrando água fora. É muito fácil, vereador Alexandre, cobrar do outro, né, quando a gente não cuida do nosso, da nossa casa, né? Então, eu espero que essa indicação seja, no mínimo, resolvido o desperdício de água. No mínimo. E depois, pensar na limpeza, né? Porque a gente quer ser uma cidade turística, mas com um banheiro desse não vai ser possível, não. Obrigado. Em discussão? Boa tarde, presidente, os meus colegas vereadores, a vereadora, os colaboradores, ao Jardel e a todos que estão assistindo. Eu concordo plenamente nas suas palavras que você usou, porque mesmo que a gente não utilize, a gente vai olhar, né? Um dia desse eu me deparei isso. Mas eu queria dizer, como o Wendel, outro dia, um dia desse, né, do ano passado, me disse, para que fazer esse tipo de coisa, pedido de informação, coisa nós podíamos falar, isso foi levado à prefeita. Né? E a Vilma estava em conjunto com o presidente, então, quer dizer, isso aí é uma situação, concordo com a tua, eu acho que tem que fazer no papel, porque eu também me obrigo a fazer, muitas vezes, porque aí tu tem como mostrar, mas a gente falou já ao município esse problema, tanto eu, a Vilma, o Wilson, né? E eu até achei que tinha sido resolvido, né? Já estava bem mais tranquila. No caso agora, nós temos ali a ginástica, né? A pessoa vai fazer ginástica, fica um tempinho, está com vontade de fazer xixi, vai para onde? Não tem onde ir. Eu muitas vezes já utilizei na Praça de São Lourenço os banheiros de lá. E aí não dá para comparar, né? Não dá. Porque tu fica assustado quando tu entra, realmente. Se está naquela situação que teve no dia que eu fui lá, para fiscalizar mesmo. E quanto à água também, eu pensei que era algum dano que tinha causado ali da BR, agora sim, né? Eu vi que a água estava... presidente, me permite,
como ele Sim. já fez a indicação, isso nós temos que também buscar também, porque eu acho que urgente, isso é uma urgência, né? Agora as crianças vão na praça, ficam lá na volta, utilizam, não tem como utilizar. Eu queria solicitar aos colegas, aqueles que estão em interesse, de apoiar a causa, que é em relação àquela roda da Turlange. A gente deveria, né, e já foi também levada a prefeita, mas eu não digo que é ela que tem que fazer nesse caso, a gente poderia ir, se tiver algum companheiro, melhor ainda, para falar com a SBS, né, a empresa, porque eles têm maquinário grande para trazer essa roda, né? Aí teria que escolher um lugar. No caso, a prefeita gostaria de colocar ali, mas o importante é trazê-la para o lado de cá, né? E a gente deveria aproveitar isso agora. Então, convido vocês para ser aliado nessa nossa ação. Obrigada. Em discussão? Pois é, gente, é assim, ó, que nem você colocou, a dona Arlete, vereadora, eu tive falando a respeito sobre esse caso que o Marlon colocou, do banheiro sujo, né, também na época a praça ali estava bastante suja também, que foi feita a roçada, então, agora, e também, pelo que eu vi ali, não foi os últimos dias lá agora, semana, mas semana passada já tinha sido feita a limpeza, o banheiro lá da praça já tinha sido feita a limpeza. Agora, se depois não foi feito mais, se agora de repente está sujo de novo, aí eu não sei. O senhor me permite, eu recebi essas fotos, foram na quarta ou quinta-feira, e eu fui lá ontem e continuou a mesma coisa, não foi feito nada sobre isso. Eles que façam a limpeza, então fotografem para mostrar que fizeram a limpeza. Não, assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque não foi feito nada. O Marlon, isso foi uma semana atrás. Até o Deva me pediu, ele disse assim, olha, isso não pode acontecer mais, como tinha acontecido, né? Mas na hora ali estava tudo certinho que estava. Bom, aí se é mais de uma semana, mas pelo que eu vi ali, no momento tinha sido limpado. E também tinha sido feita a roçada na praça ali, que estava, como eles colocaram também, né? Que estava com o pessoal de férias, então o serviço tinha atrasado, mas que isso não ia acontecer mais. Ali, desculpe, mas as caixas d'água também, a descarga, a caixa de descarga, teria que ser revisto. Eu acho que aquilo não está funcionando, porque aquilo está tudo meio atirado, aí se aquilo não funciona, nosso banheiro sempre vai estar na mesma situação. Limpa essa semana, outra semana está na mesma situação. Mas é só, desculpa, só não enxerga quem não quer, gente. Isso não é sujeira de uma semana nem de 20 dias, isso é sujeira de semanas, meses. Não houve limpeza no banheiro. Está ali, pelo amor de Deus, e um banheiro tem que ser limpo todos os dias. Não é limpar uma vez e deu, acabou. É limpeza todos os dias, a gente tem funcionário para isso, pelo amor de Deus. Sim, eu compreendo a situação. Isso até a gente pediu para o executivo para eles colocarem alguém lá fixo, né? Até outro dia o Alexandre também tinha colocado ali da roçada, o capinado ali no cemitério, então a gente pediu para que fosse botar alguém fixo, por exemplo, na praça, também como também no cemitério, alguém que fosse responsável pelas coisas, no caso da praça, tão bem como até do banheiro também. E a respeito dessa roda, dona Arlete, pelo que ela me passou, tinha sido tomadas providências que ela ia falar com o pessoal da SPS. Senhor presidente, não, só para... Tem coisas que não dá para tapar o sol com a peneira, senhora presidente. Pela foto aqui, não precisa nem dizer nada. Então, a gente sabe que tem o pessoal de férias e tudo, a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas não, a gente não tem como tapar o sol com a peneira. Não tem. Só as fotos. E a gente está vendo em vários lugares aí. Então, há uma necessidade que temos que se dedicar um pouco mais. De uma secretaria, que nem o secretário, eu não falo dos funcionários. Dos funcionários não falo, falo do secretário. Tá bem? Só para deixar aqui registrado. Em discussão? Essa indicação foi aprovada por unanimidade.
Vereador Wendel fará uso da tribuna. Alô? Baixinho. Oi, sim, agora deu. Boa tarde novamente a todos. Como eu havia citado na minha indicação a respeito do quebra-mola, eu queria dizer para vocês que no final de semana passado, minha filha tinha um gatinho de estimação, ela vinha ali em casa, né, quando ela fica lá no final de semana, e o gatinho era o gatinho que deitava com ela e tudo, era super dócil. E aí, sábado de noite, 10 horas, um carro em alta velocidade atropelou o gatinho, né? Claro que o culpado foi o gatinho que atravessou a rua, né? Mas, assim, o Zé Leomar tinha um casal de siamês, gatinhos siameses, os dois foram atropelados. Esses dias, eu soube quase que uma criança foi atropelada. Então, assim, fico triste, muito triste, assim, por a falta de sensibilidade do nosso executivo, né? Porque se trata da segurança das pessoas, dos animais. Nós soubemos que o Turuçu não tem uma calçada regular, alguns lugares tem calçada, alguns não. Então, muitas pessoas têm o hábito de transitar dentro da rua. E assim, eu vejo com uma coisa tão simples que é um quebra-mola. Nós estamos aqui no 4º ano. Eu estou no 4º ano pedindo o quebra-mola. Eu acho que eu estou chegando à conclusão que um dia eu vou ter que comprar um aterro e começar a botar de carrinho de mão, mandar largar em algum lugar e fazer uma lombada de terra, porque já que nosso executivo não consegue fazer um quebra-mola, né? Eles não conseguem, eu não sei se o engenheiro não tem capacidade técnica, conhecimento, eu vou ter que trazer um projeto pronto para ele, porque eu já falei com ele, ele disse que ia ver, mas esse ia ver desde que começou o nosso mandato. Então, assim, fico muito triste pela falta de sensibilidade e consideração com a população de Turuçu das pessoas. E então, olha, é o último ano nosso aqui na Câmara, né, deste mandato, e a gente batalhou, fez muita coisa para que as coisas saíssem do lugar, mas está muito difícil. Queria que as pessoas soubessem que a situação é essa, não é porque a gente não quer, a gente tem brigado dia a dia, mas infelizmente a gente não é o executor, a gente é a pessoa que sugere, que indica, e infelizmente quem tem que executar não está executando as coisas que são necessárias para melhorar o nosso Turuçu. Tomara que esse ano tome ciência. Bom, quando vê um ano político, né, quando eles resolvem fazer alguma coisa. Então era isso, agradeço aí o pessoal que está nos assistindo aí e dizer que a gente vai continuar brigando até os últimos dias do nosso mandato para que as coisas saiam do papel, que as coisas melhorem no Turuçu. Que esse é o nosso papel de vereador. Muito obrigado. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, mas em continuidade os trabalhos dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 6/2020. Projeto de lei número 6 de 2020. Mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando a Lei Federal 11.350 de 2006, que dispõe para os cargos de agentes de saúde a exigência de ensino médio como requisito de ingresso na carreira, cabe ao Executivo Municipal cumprir o princípio da legalidade e editar a lei municipal com a exigência posta pela referida lei federal, conforme reza o artigo 6º. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. 3. Ter concluído o ensino médio, redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018.
Face ao exposto, submetemos o projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Projeto de Lei 6 de 2020. Autoriza a alteração do anexo 1 da Lei número 604 de 2007 nos requisitos para o ingresso, item C. Artigo 1º. Autoriza a alteração da lei antes citada no anexo 1, item C, conforme segue. Requisitos para o ingresso. C. Haver concluído o ensino médio. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 18 de fevereiro de 2020. Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 7, 2020. Projeto de lei, pedido de urgência. Projeto de lei número 7 de 2020. Mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando o artigo 232 do regime jurídico único, dispõe que para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. O artigo 234 do regime único jurídico único dos servidores municipais de Turuçu dispõe que para contratações em questão terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 3 meses. A contratação temporária tem necessidade provisória, conforme segue. Um servente ou uma. Pondera-se que a necessidade da contratação antes citada é para manter o atendimento da vasta demanda dos serviços das Secretarias da Educação e Secretaria de Saúde do município de Turuçu. A presente contratação temporária obedecerá com rigor o critério da lista de classificados no concurso público municipal vigente. A referida contratação emergencial tem como justificativa a substituição dos servidores municipais que estão afastados ou readaptados por motivo de doença. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Pedido de urgência. Projeto de lei número 7 de 2020. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servente ou uma, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um servente para a Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria da Saúde. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sob o número 386 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei 386 de 2003. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Turuçu, 18 de fevereiro de 2020. Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Coloco em discussão e votação o regime de urgência mencionado em documento anexo ao projeto. Em discussão. Oi. Senhor presidente, só para... Não precisava falar, né? Mas não tem como fazer nada com urgência se não mandar o impacto financeiro. Ele já teria que ter vindo junto com o projeto. É sempre a mesma conversa, né? Espero que dessa vez não se faça uma extraordinária com impacto financeiro chegando pela porta dos fundos novamente. 48 horas antes, por favor. Em discussão. Em votação. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Bom, pessoal, quero lembrar aí, senhores vereadores, vereadoras também, que sobre audiências públicas de amanhã, né? A partir, então, das 14h30
e 14h30, sendo obrigatória a presença da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de março de 2020, às 17h30.